E aí, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vocês estão bem, galera? Vamos estudar. Não perca a fé, não perca a confiança, vai dar certo. Acredite em si mesmo. Olhe no espelho e diga todo dia, se você quer ser delegado, você olha pro espelho e diz, olha, eu sou delegado. Não é eu você não, eu sou delegado. Você quer ser juiz, promotor, delegado, analista, você olha pro espelho e diz exatamente o que você vai ser. Por quê? Porque o fator psicológico, como vocês sabem, influencia demais, demais mesmo. E você nunca pode deixar que certas intervenções externas, como um amigo, aspas, né, como a família, digam, não tá dando certo, não tá dando certo agora, mas vai dar certo. Dá certo pra todo mundo, por que não vai dar certo pra você? Fulano de tal é gênio, é inteligente, eu não sou. Não, você também é inteligente. Tudo é questão de esforço. É porque o fulaninho de tal já vem com o hábito de estudo há muito mais tempo, talvez, do que você. Mas tudo tem sua hora e vai dar tudo certo. Bora lá, galera. A gente está vendo uma matéria importantíssima do direito penal que fala de erro. E o erro que é a falsa percepção da realidade. Aí a gente viu que no direito penal existe o erro essencial e o erro acidental. Você pode até olhar pelo slide que eu já até expliquei esse slide. E o erro essencial, ele exclui o dolo, lembram disso? O erro essencial, ele pode ser erro essencial inevitável ou excusável e erro essencial evitável ou inexcusável. O erro essencial, ele exclui o dolo, então a gente que incide em erro essencial, ele não responde pelo crime na forma dolosa. Ele não vai responder pelo crime na forma dolosa nem culposa se o erro for essencial e inevitável. Agora, se o erro for essencial evitável, ele não responde na forma dolosa, mas responde na forma culposa se tiver incorrido em culpa. Ou seja, exemplo de erro essencial, o erro de tipo do artigo 20 caput, lembra? A gente já deu vários exemplos. Então, passada a fase do erro essencial, como por exemplo, eu que sem querer pego o celular do Hernani e coloco no bolso achando que é o meu celular, eu não respondo por furto nem na modalidade dolosa e nem na culposa. Culposa porque não existe furto culposo, não é isso? Beleza. Mas então seria um erro de tipo essencial e inevitável, porque eu sem querer peguei o celular dele achando que era o meu. Eu não respondo pelo furto na modalidade dolosa. Agora, se eu vejo um arbusto se mexendo e eu atiro logo, sem nem dar um assovio, sem nem falar para a pessoa, assim, fazer um código de caçador, eu atiro na pessoa pensando que é um animal. Bom, se eu atirei no arbusto pensando que é um animal, eu não respondo pelo homicídio doloso, porque tem a intenção, né? O dolo é a intenção. Agora, como me faltou um dever objetivo de cuidado, eu posso responder pelo crime na forma culposa, no caso pelo homicídio culposo. Esse então é um exemplo de erro essencial e evitável. Ultrapassado isso, nós passamos a falar dos erros acidentais. O erro acidental é o erro que recai sobre elementos periféricos do crime. Ou seja, o crime continua existindo, mas houve um erro sobre elementos que não excluem o crime. Aí falamos do erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa quando você erra na representação da pessoa. Ou seja, você acha que é uma pessoa, mas na realidade é outra. Então eu quero matar meu pai, que foi o exemplo que eu dei, até a gente vai resolver a questão da Arlete. A Arlete era uma mãe que estava em estado puerperal logo após o parto e quis matar o próprio filho. Chegou no berçário, olhou a identificação, esse é meu filho, matou. Aí no dia seguinte descobre que quem está morto não era o filho da Arlete, era outra criança. Então ela responde pelo infanticídio, que é matar o próprio filho em estado puerperal, ou responde por homicídio, pelo ter matado o filho de outra pessoa? Pois é, nesse caso é um erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, você acha que é uma pessoa e na realidade é outra. Vimos que no erro sobre a pessoa existe a vítima virtual e a vítima real. A vítima virtual, que é quem você queria matar, quem você achava que era, mas não era. E existe a vítima real, que é aquela que efetivamente foi morta, aquela que efetivamente foi atingida. No erro sobre a pessoa, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, a gente responde como se estivesse atingindo a vítima virtual. Perfeito. Aí vimos o erro na execução, que enquanto o erro na pessoa, você representa mal uma pessoa, você acha que é uma pessoa, mas na realidade é outra, o erro na execução, você sabe exatamente quem é a pessoa. Você sabe exatamente quem é uma, quem é a outra. Aí você erra na execução, por exemplo, erra na apontaria.
eu quero matar meu pai que está conversando com meu irmão, atiro, erro na pontaria e bate no meu irmão, ao invés de matar o meu pai. Nesse caso, assim como o erro sobre a pessoa, eu vou responder como se tivesse matado a vítima virtual. Ou seja, eu vou responder como se tivesse matado o meu pai. E aí a gente parou no erro acidental, o resultado diverso do pretendido, ou também chamado aberratio causae. Então tá aqui, o erro na execução, também chamado de aberratio ictus, e a gente vai falar agora do resultado diverso do pretendido, que é o aberratio criminis. Pois muito bem, o aberratio ictus, ou seja, o erro na execução, está no artigo 73. E se você observar o artigo 73, ele diz, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia atingir, atinge pessoa diversa, responde como tivesse praticado o crime contra aquela. Ou seja, você pode observar que na aberratio ictus, você quer atingir uma pessoa e acaba, por executar mal, acaba atingindo uma outra pessoa. Aí vem o artigo 74 e fala resultado diverso do pretendido. E ele diz assim, fora dos casos do artigo anterior, fora dos casos do artigo anterior, significa aqui que você quer atingir uma coisa, mas acaba atingindo uma pessoa. Então você quer atingir uma coisa, mas acaba atingindo uma pessoa. Isso é fora dos casos do artigo anterior. Professor, e se eu quiser atingir uma pessoa e acabar atingindo uma coisa? Vale também para o artigo 74? Não vale. O artigo 74 ele fala da situação onde você quer atingir uma coisa e acaba atingindo uma pessoa. Já já vocês vão entender porque não vale para se o agente quer atingir uma pessoa e acaba atingindo uma coisa. Então vamos lá. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. E é aqui que você percebe por que é que o 74 fala de quando você quer atingir uma coisa e atinge uma pessoa, e não quando você quer atingir uma pessoa e acaba atingindo uma coisa. Aqui é a seguinte situação, eu quero quebrar a vidraça de uma loja e eu atiro uma pedra. Só que, como eu errei na pontaria ou como eu errei na execução, acaba, pessoal, passando uma pessoa e eu atingo essa pessoa ao invés de atingir a vidraça. Eu quis atingir uma coisa e acabei atingindo uma pessoa. Artigo 74. Nesse caso, o que o artigo 74 está dizendo é que quando você quer atingir uma coisa e acaba atingindo uma pessoa, você responde pelo crime na forma culposa, se o crime é previsto na forma culposa. Então, nesse caso, que eu atiro a pedra, por exemplo, para pegar num carro e o carro passa com alta velocidade e acaba atingindo uma pessoa, eu não quis atingir essa pessoa. Daí porque eu respondo por lesão corporal de natureza culposa. Daí porque eu respondo por lesão corporal de natureza culposa, porque ele está dizendo assim no artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, ou seja, quando você quer atingir uma coisa e acaba atingindo uma pessoa, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Então, se eu quis atingir uma coisa e acabei atingindo uma pessoa, eu respondo pela lesão corporal, no caso, no meu exemplo, culposa, porque lesão corporal é prevista na forma culposa. Aí ele continua. Se ocorre também o resultado pretendido, ou seja, eu atingi tanta coisa que era o que eu queria, como a pessoa, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Nós vimos já que o artigo 70, ele fala de concurso formal de crimes, que é uma matéria do outro módulo, concurso formal de crimes. E no concurso formal de 30, que está no artigo 70 do Código Penal, ocorre quando com uma conduta, com uma ação ou uma omissão, com uma conduta apenas, você comete 2 ou mais crimes. Então, o que é que essa parte final do artigo 74 está falando? A primeira parte disse, se você quer atingir uma coisa e acaba atingindo uma pessoa, você responde pelo crime na forma culposa. Agora, no artigo 70, aí na segunda parte, ele diz, se você, além de atingir essa coisa, que era o que você queria, atinge também a pessoa, você responde por concurso formal.
E o concurso formal de crimes, como eu já falei, é aquele que você, com a conduta, pratica 2 ou mais crimes. Então, exemplo, eu quero quebrar a vidraça da loja. Atiro na vidraça, quebra a vidraça e a pedra pega na cabeça da pessoa. Opa, causei o crime de dano do artigo 163 e causei também o crime de lesão corporal na pessoa. Culposa, já que eu não queria. Então, nesse caso, com uma conduta você pratica 2 crimes, dano e lesão corporal, a parte final do artigo 74 está dizendo que você responde em concurso formal. E o concurso formal é o critério que vai aplicar o critério da exasperação de pena, que aí a gente ainda vai falar. Que o juiz vai aplicar a pena no caso dos 2 crimes, vai ver qual é a maior, e a maior ele aplica uma causa de aumento de pena. É o critério da exasperação de pena. Então, resumindo, primeira parte do artigo 74 vai dizer que se você quer atingir uma coisa e acaba atingindo a pessoa, você responde pelo crime na pessoa na forma culposa. Isso por erro na execução. E a segunda parte vai dizer, se por esse erro na execução você atinge a pessoa e também atinge a coisa, que era o que você queria, você responde pelos 2 crimes em concurso formal. Aí agora vem a pergunta que eu até tinha falado que ia explicar. Professor, você me disse que o artigo 74 serve para quando a gente quer atingir uma coisa e acaba atingindo uma pessoa. Beleza. Mas e se o indivíduo quer atingir uma pessoa e por erro na execução acaba atingindo uma coisa? Por que não aplica o artigo 74? Pelo seguinte caso, meus queridos amigos. Se eu quero atingir uma pessoa com uma pedrada, aí eu atiro a pedra, erro na execução, pega por culpa, né? Porque houve violação de dever objetivo de cuidado, pega na vidraça e a vidraça quebra. Se o artigo 74 se aplicasse nesse caso, onde eu queria atingir uma pessoa e acabei atingindo uma coisa, se o artigo 74 aplicasse nesse caso, simplesmente nesse caso eu não teria crime nenhum. Se eu tentasse atingir a pessoa e atingisse por erro na execução, a coisa por culpa. Por quê? Porque veja, o que o artigo 74 está falando pra gente é que se eu não atingir a pessoa, no caso se eu aplicasse, né? Se eu não atingisse a pessoa, eu respondia pela coisa, né? Pelo dano na coisa, de forma culposa. E existe dano culposo? Não existe dano culposo. Então veja bem, eu não aplico, quando eu quero atingir uma pessoa e acaba atingindo uma coisa por erro na execução, eu não aplico o 74, exatamente por essa falta de previsão legislativa. Por quê? Porque quando eu quis atingir uma pessoa, atirei a pedra, não pegou na pessoa, mas pegou na vidraça, de acordo com o 74, eu responderia por ter quebrado a vidraça de forma culposa. Só que não existe o crime de dano no nosso Código Penal na forma culposa. O dano que está no artigo 163 só existe na forma dolosa. Aí nesse caso não teria punição nenhuma para mim. Se eu aplicasse o artigo 74, quando eu queria atingir uma pessoa e acabei atingindo uma coisa. Daí vem Zaffaroni, e Zaffaroni é um argentino que estuda bastante o direito penal brasileiro. Ele vem corrigir várias coisas, até a gente vai conversar daqui a pouco sobre a tipicidade conglobante, que também é uma criação de Zaffaroni. E o Zaffaroni, estudando o direito penal brasileiro, ele diz assim, olha, o artigo 74, ele só é aplicado quando você quer atingir uma coisa, um bem jurídico de menor importância e acaba atingindo um bem jurídico de maior importância. Ou seja, quando você quer atingir uma coisa e acaba atingindo uma pessoa. Zaffaroni diz, então só aplica o 74 se você quer atingir um bem jurídico de menor importância e acaba atingindo um bem jurídico de maior importância. Zaffaroni diz, não se aplica o 74 sob pena do indivíduo ficar impune, sob pena de impunidade, quando o indivíduo quer atingir um bem jurídico de maior importância e por erro na execução acaba atingindo um bem jurídico de menor importância. Nesse caso, então, que eu quero atingir um bem jurídico de maior importância, que é, por exemplo, a vida, a integridade física, e acaba atingindo um bem jurídico de menor importância, como a coisa, nesse caso eu vou responder por tentativa. Ou seja, quando eu atirei a pedra na pessoa, querendo lesioná-la, e acabei quebrando a janela, a vidraça, por erro na execução, eu respondo por tentativa de lesão corporal. Se a minha intenção fosse matar, eu respondo por tentativa de homicídio. E pela vidraça, por eu ter quebrado a vidraça, aí fica para o direito civil.
Nesse caso, então, eu respondo por tentativa, porque de acordo com o Zaffaroni, o 74 só vai ser aplicado se o bem jurídico que eu queria atingir era de menor importância e eu acabei atingindo o bem jurídico de maior importância. Tranquilo, pessoal? Pois vamos continuar nas nossas espécies de erro. Existe também, meus queridos amigos, o erro determinado por terceiro. E está no parágrafo 2º do artigo 20, onde diz assim: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Ou seja, existe até uma questão que foi cobrada, que foi a seguinte situação. O Aristóteles queria matar o Sócrates. Aí ele chegou, não lembro pro outro, não lembro o outro nome, pro Mévio, e o Aristóteles disse assim pro Mévio: Mévio, olha aqui minha arma, cara. Aí o Mévio: pô, que legal. Mévio, ó, aponta pra tu ver como é legal assim a sensação de apontar a arma. Pode ficar tranquilo, isso o Aristóteles dizendo. Pode ficar tranquilo, Mévio, porque essa arma está descarregada. Aí o Mévio pegou a arma do Aristóteles e apontou pro Sócrates, né? Porque o Aristóteles disse assim: ó, aponta pro Sócrates, porque o Aristóteles queria matar o Sócrates. Aí chegou pro Mévio, entregou a arma e disse: ó, Mévio, pode ficar tranquilo que tá descarregado. Aponta pro Sócrates, só pra tu ver a sensação de apontar a arma contra alguém. Aí o Mévio: poxa, que legal. Aí o Aristóteles disse assim: pois aperta o gatilho. Não vai disparar não, aperta o gatilho. Aí o Mévio foi, puf, apertou o gatilho, matou o Sócrates. E aí, pessoal? O Aristóteles responde por alguma coisa, porque o Aristóteles induziu o Mévio a erro. E o parágrafo 2º do artigo 20 diz: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Ou seja, o erro determinado de terceiro é aquele erro onde o terceiro influencia no erro, induz a pessoa a erro para que essa pessoa cometa o crime. É um caso de autoria imediata. E o que é isso? Quando eu for estudar sujeito ativo, sujeito passivo dos crimes, que a gente ainda vai ver tudo isso, eu ainda vou ver concurso de pessoas com vocês, que é quando eu vou ver essa parte. Pois muito bem, quando a gente for ver essa parte de sujeito ativo, vocês vão ver que existe o autor imediato, que é aquele que pratica diretamente o crime. Por exemplo, eu estou esfaqueando alguém, eu sou o autor imediato. E existe o autor mediato, que é no caso de eu, por exemplo, quero matar alguém e utilizo de um instrumento ou uma pessoa que não tem consciência na hora. Eu quero matar alguém e utilizo meu pitbull para matar alguém. Eu quero matar alguém e utilizo um deficiente mental para matar alguém. Nesse caso, eu sou autor imediato e respondo sim pelo crime. E no erro determinado por terceiro, onde o terceiro influencia o outro a erro para que esse outro cometa o crime, o terceiro ele responde sim por aquele crime. Ele é um autor mediato. Então, no meu exemplo, onde o Aristóteles queria matar o Sócrates, entregou uma arma para o Mévio e pediu para o Mévio atirar, garantindo para o Mévio que não tinha bala, o Aristóteles responde sim pelo crime na forma dolosa. Então quem vai responder pelo homicídio doloso do Sócrates é o Aristóteles, porque o parágrafo 2º do artigo 20 está dizendo: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Professor, e aquele que errou? No seu exemplo, o Mévio. Ele errou, foi o que foi induzido em erro. Ele atirou acreditando que não tinha bala. Pois muito bem, o Mévio, ele não vai responder pelo crime na forma dolosa, até porque ele nem tinha intenção. Mas o Mévio, se o erro for evitável, ou seja, se o erro for inexcusável, o Mévio responde pelo crime na forma culposa. Agora, se o erro for inevitável, aí o Mévio não responde nem pelo crime na forma dolosa, nem pelo crime na forma culposa. Professor, não estou entendendo. Veja, no meu exemplo, no exemplo da questão, aliás, o Aristóteles entregou para o Mévio uma bala, uma arma, e garantindo que não estava armada, que não estava, que a arma não tinha bala. Aí o Mévio, ele sem olhar se tinha ou não, ele acreditou e atirou. Nesse caso, o Mévio, ele violou um dever objetivo de cuidado, ou seja, ele foi negligente? Foi. Porque qualquer pessoa que venha a manusear uma arma, o dever objetivo de cuidado diz que você deve conferir se essa arma está armada ou não. Então, como a arma estava carregada e o Mévio não olhou, simplesmente o Mévio, no meu exemplo, responde pelo crime, pelo homicídio do Sócrates na forma culposa. Agora, se fosse um exemplo onde era inevitável
onde você qualquer pessoa não ia perceber, aí ele não ia responder pelo crime nem na forma dolosa nem culposa. Então, resumindo, o terceiro que determina em erro responde pelo crime na forma dolosa, de acordo com o artigo 20, parágrafo 2º, já que o erro determinado por terceiro é um caso de autoria imediata. Já o terceiro, já o indivíduo que foi induzido a erro por esse outro, ele pode responder pelo crime na forma culposa, se tiver havido culpa, ou pode não responder por crime nenhum, se o erro for inevitável, se o erro for excusável. Então, beleza. Queridos amigos, última espécie de erro para a gente começar a resolver questão. E esse erro que a gente vai estudar agora, ele é muito confundido com o erro de tipo. Vocês lembram do erro de tipo? O erro de tipo, você sabe que existe aquele crime. Ou seja, eu sei que existe o crime de furto. O que eu não sei é que naquela hora eu estou praticando o crime de furto. Então, por exemplo, eu, Sidney, professor de penal, sei que furto é crime, artigo 155. Um belo dia eu estava dando aula, aí eu fui pegar meu celular para olhar a hora. Quando eu olhei pro celular, eu disse, fala de quem é esse celular, pelo amor de Deus. Eu tinha ido visitar uns colegas, quando estava indo embora, sem querer, coloquei o celular na minha bolsa, no meu bolso. E aí, dando aula, disse, fala, o celular não é meu não. Nesse caso, é um caso de aplicação de erro de tipo. O indivíduo sabe que é crime, sabe que aquilo ali é crime, só não sabe que ele está cometendo aquele crime. Ou seja, ele não tem, o erro recai sobre a conduta na hora. É diferente do erro de proibição. No erro de proibição, ou também chamado erro quanto à ilicitude do fato, que está no artigo 21 do Código Penal, o que o agente não sabe é que aquela conduta que ele está praticando é criminosa. Então, por exemplo, no erro de tipo, eu sei que é crime, eu só não sei que eu estou cometendo aquele crime naquela hora em tese. Já no erro de proibição, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. O que eu não sei é que aquilo que eu estou fazendo é crime. Professor, mas peraí, então você está dizendo que no erro de proibição, ou também conhecido como erro quanto à ilicitude do fato, que está no artigo 21 do Código Penal, você está dizendo que o indivíduo sabe exatamente o que ele está fazendo, exatamente. O que ele não sabe é que a lei proíbe como crime aquela conduta. É isso, é isso. Professor, e onde é que está o postulado jurídico de que ninguém se escusa da lei alegando que não a conhece? Pois muito bem, o legislador sabe disso, não é à toa que ele previu. Olha o que aqui diz o artigo 21 do Código Penal, que é o que fala de erro de proibição ou erro quanto à ilicitude do fato. Diz assim, ó, o desconhecimento da lei é inexcusável, beleza. Então olha o que aqui diz sobre o erro de proibição. O erro sobre a ilicitude do fato, ou erro de proibição, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então olha a diferença. No erro de tipo, o indivíduo sabe que a lei proíbe aquela conduta como crime. O que ele não sabe é que ele, naquele momento, em tese, ele está praticando aquele crime. Isso é o erro de tipo. Já o erro de proibição, não. O indivíduo sabe tudo o que ele está fazendo naquele momento. O que ele não sabe é que naquela hora, naquele momento, ele está cometendo crime. Pois muito bem, vamos dar um exemplo. Novamente, exemplo de prova. No exemplo de prova, era um indivíduo, era o João, que quando morava no Brasil, ele colecionava objetos de armas, acessórios de armas, e carregava consigo esses acessórios de armas. Já que o Estatuto do Desarmamento antigo não proibia a conduta de você carregar consigo acessórios de armas. Só que esse indivíduo viajou, foi morar em outro país, passou muito tempo morando em outro país e continuou com o hábito de colecionar arma. E aí, muito tempo depois, quando já estava em vigor o novo Estatuto do Desarmamento, que é o que proíbe você andar com munição, com acessório, com a arma em si, ele voltou para o Brasil. Ele voltou para o Brasil e continuou carregando os acessórios dele de arma. Já que esse indivíduo, como ele morava no exterior e como ele não tinha contato com o Brasil, ele não sabia que aqui virou crime depois do Estatuto de Desarmamento,
virou crime você andar com acessórios de armas. Então ele veio para o Brasil e continuou a andar com os acessórios dele de arma. E ele foi preso em flagrante. Aí perguntava que tipo de erro se podia alegar em favor desse indivíduo. E a resposta correta era o erro de proibição. Por que o erro de proibição? Porque ele sabia que estava portando arma. O que ele não sabia é que a lei proibia você portar os acessórios de armas como crime. Então veja, resumindo, esse indivíduo morou no Brasil, na época ele andava com os acessórios de armas dele, porque podia, foi morar no exterior, passou muito tempo no exterior ainda colecionando os acessórios de armas, voltou para só visitar o Brasil e depois ir embora, veio com os acessórios de armas e foi preso. Foi preso porque o novo Estatuto de Desarmamento proíbe a você andar com arma como crime. Você andar com acessórios de arma como crime. Só que o indivíduo sabia que estava portando acessórios de arma, sabia. O que ele não sabia é que a lei proibia isso como crime. Então, de acordo com o artigo 21, o desconhecimento da lei é inexcusável. Porém, o erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, o indivíduo sabe o que está fazendo, só não sabe que a lei proíbe aquilo ali como crime, se inevitável, isenta de pena. Ou seja, você olha a situação concreta. Se na situação concreta qualquer pessoa incorreria naquele erro, aí o indivíduo não responderia por crime, isentava de pena. Agora, se era evitável, se ele podia, se ele tinha acesso à internet, se ele tinha familiar aqui, se ele dava para ele saber que era crime, mas ele não sabia, pode diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Então essa é a diferença do erro de tipo para o erro de proibição. Enquanto o erro de tipo, você sabe que a lei proíbe aquela conduta como crime. O que você não sabe é que em tese você está praticando ela. No erro de proibição, você sabe exatamente o que você está fazendo. O que você não sabe é que a lei proíbe como crime, já que a gente tem muita lei mesmo. E às vezes fica inviável da gente conhecer todos os crimes. Aí até o Rogério Sanches, ele dá o seguinte exemplo, de que se você chegar em casa, estiver com vontade de fazer um bolo e não tem açúcar, e você vai e faz açúcar na sua casa, você fabrica açúcar, de acordo com esse exemplo dele, você está cometendo crime. Por que você está cometendo crime? Exatamente porque existe uma lei dizendo que fabricar açúcar em local inapropriado é crime. Opa! O que é que significa dizer, professor, isso aí? Significa que você sabia que estava fabricando açúcar, só não sabia que a lei proibia isso como crime. É um caso de erro de proibição. Aí mais uma diferença, pessoal. Já que vocês estão sabendo agora a diferença de erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo, lembrem bem, exclui o dolo. E se o erro de tipo exclui o dolo, ele exclui conduta. Então olhe para cá. O erro de tipo exclui o dolo. Se exclui dolo, exclui conduta. Se exclui conduta, exclui o fato típico. Então o erro de tipo, ele exclui o fato típico. Já o erro de proibição, ou erro quanto à ilicitude do fato, exclui a culpabilidade. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Então, enquanto o erro de tipo exclui o fato típico, o erro de proibição exclui a culpabilidade. Porque o erro de proibição exclui o potencial consciência da ilicitude. Então, o erro de proibição, que está no artigo 21 do Código Penal, ele exclui o potencial consciência da ilicitude. Se exclui o potencial consciência da ilicitude, exclui culpabilidade e, portanto, não tem crime. Então, o erro de tipo exclui o fato típico e erro de proibição exclui a culpabilidade. Queridos amigos, meu tempo acabou. Próxima aula eu vou iniciar resolvendo questões sobre erros. Tudo de bom. Fique com Deus. Tchau, tchau.